apuração dos custos e das despesas fixas. Neste bloco você vai ver salários, provisões, prolabore. Vamos ver? Gastos fixos não dependem do volume de produção e de vendas de uma empresa. Produzindo ou não, vendendo ou não, a conta chega. Vamos conhecer alguns deles. Salários. Os salários dos funcionários são gastos fixos para as empresas? Alguns salários são considerados custos fixos, outros despesas fixas. Vamos conhecer a diferença entre um e outro. Vamos falar um pouquinho sobre os salários dos colaboradores. Então, os salários dos colaboradores que trabalham na administração, na parte administrativa da empresa, nós consideramos como despesas fixas. E o salário dos colaboradores que trabalham na produção ou no serviço, nós contamos como custos fixos. E aquele trabalhador, aquele colaborador que trabalha direto na produção, por exemplo, um mecânico de uma oficina, ele é um custo variável. Temos que calcular a mão de obra direta desse funcionário e classificá-lo como custo variável. É muito importante essa classificação, essa diferenciação, porque o custo fixo, a despesa fixa, o custo variável, ele está ligado diretamente à estrutura da empresa e à formação de preço desse serviço, desse produto, dessa mercadoria. Lembrando que sobre os salários, são acrescidos os encargos, os benefícios desses colaboradores. Provisões. Além dos salários, as provisões são outros gastos fixos das empresas. Mas o que são provisões? Olha só, o 13º, o adicional de férias, as indenizações trabalhistas. A gente pode pegar primeiro como exemplo o 13º. Então, todas as empresas, seja de qualquer segmento, ela tem o 13º a ser pago. Você sabe também que a segunda parcela do 13º tem que ser paga em dezembro, obrigatoriamente. Então é interessante que você no seu planejamento faça uma provisão, desse valor, porque com certeza em dezembro tem essa despesa na empresa, tem esse gasto na empresa. Então divide isso em 12 partes e faz um provisionamento desses valores para que no final do ano você não se encontre em dificuldades financeiras. O adicional de férias é uma outra provisão. Ele corresponde a 1/3 do salário do funcionário e você pode fazer isso também. Divide-se esse valor e quando chegar a época das férias desse colaborador, a empresa já tem esse dinheiro reservado. Cada empresa tem a sua característica. Tem empresas que têm mais rotatividade de funcionários, outras menos rotatividade de funcionários. Mas é interessante que o empresário ele identifique essa característica particular da sua empresa e faça também um provisionamento sobre as indenizações trabalhistas, porque nós sabemos que o funcionário está sujeito a sair a qualquer momento e isso é um impacto também que vai causar na empresa. Prolabore. O prolabore é a remuneração recebida pelos sócios que trabalham na empresa. E esse é mais um gasto fixo. Todo empresário precisa definir um prolabore. Prolabore é o salário, é a remuneração que esse empresário tem pelas suas horas trabalhadas na empresa. Ele é diferente de lucro, não é o lucro. É o salário do empresário e o salário dos sócios que trabalham na empresa. Então, o prolabore é um assunto que precisa ser bem planejado e que causa muita controvérsia. É importante definir um valor de prolabore para que seja possível o empresário ter esse prolabore e também a empresa consiga pagar o prolabore para ele, senão ele vai se encontrar em dificuldades. Então, por isso que é um assunto que gera várias discussões. Mas é interessante estabelecer um prolabore, fazer a programação para que a empresa pague esse prolabore. Outra coisa importantíssima, o prolabore é para aquele sócio que trabalha na empresa. Pensem realmente como a remuneração do sócio que trabalha efetivamente no negócio. Nós fazemos a classificação como uma despesa fixa, independente do volume que seja vendido. Independente do seu faturamento, ele é uma despesa fixa. Uma coisa legal. E se tiver lucro para a empresa? Então, o empresário ele tem o seu prolabore, e ele tem também, de comum acordo com os outros sócios, a divisão desse lucro, que é o objetivo da empresa. Então é importante a gente ressaltar, prolabore é uma coisa e lucro, o resultado, que é o objetivo da empresa, é outro. É importante que a empresa guarde os valores das provisões para evitar imprevistos na virada do mês. Afinal, no dia do pagamento, não pode faltar recursos.
A empresa que tem esse cuidado acaba se livrando de riscos de empréstimos de última hora. Vamos a mais uma despesa fixa. Encargos sociais. Os encargos sociais, como o INSS e o FGTS, são outras despesas fixas da empresa. Os valores são relativos à folha de pagamento dos colaboradores, ao 13º salário e ao adicional de férias. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ele é um encargo, né, e ele representa 8% sobre a remuneração do funcionário. O INSS, a parte que cabe à empresa, né, depende da opção que o empresário fez. É importante ressaltar aqui a ajuda de um contador, né? Você, empresário, busque auxílio junto ao seu contabilista nessas ações, nos encargos sociais, nas datas certinhas para fazer os pagamentos, porque isso também influencia diretamente na estrutura da empresa. O MEI tem essa obrigação, o microempreendedor individual também tem essa obrigação. Ele tem o DAS, que é um valor único que ele paga todo dia 20. No planejamento para o empresário, é importante levar em conta o custo-benefício da contratação de um funcionário, por exemplo, porque além do salário do funcionário, tem o Fundo de Garantia, tem o INSS, tem outros encargos sociais que impactam diretamente na sua estrutura de pagamento. Então é importante um planejamento para o empresário nisso, pensando nessa redução de gastos, de custos, é importante pensar em toda essa estrutura para a empresa. Os microempreendedores individuais não precisam necessariamente de um contabilista. E as microempresas, empresas de pequeno porte, aí é interessante que faça desse contabilista um aliado, né? Um parceiro na condução do negócio. Benefícios. As empresas também têm gastos com benefícios oferecidos aos seus colaboradores. O Vale Transporte é um deles. Tem direito ao Vale Transporte o colaborador que não tem transporte próprio e precisa se deslocar até a empresa. E é importante que você saiba que o Vale Transporte ele tem um encargo, né, ele tem um custo para a empresa e esse custo ele precisa entrar na sua estrutura de custos, de gastos, de desembolso mensal. Existem outros benefícios. A empresa que não tem um refeitório, ela pode oferecer aos seus colaboradores um vale alimentação, um vale refeição, né? Lembrando que também isso tem um custo para a empresa, né? E precisa entrar na sua estrutura, no seu planejamento. Dependendo do segmento da empresa e da atividade a ser executada, uma roupa específica, uma roupa especial, que será um custo, a empresa arcará com essa despesa. Lembre-se que alguns benefícios concedidos não podem ser anulados. Então é importante o planejamento, né, na sua estrutura de custos e despesas. Depreciação. Você sabe o que isso significa? A depreciação acontece quando o valor dos bens da empresa diminui por conta do seu desgaste ou perda de utilidade. Parece simples? É importante o cálculo da depreciação dos equipamentos, das máquinas, dos veículos, dos imóveis que a empresa tem. Então a depreciação ela se dá início à medida que começa-se a fazer uso desse equipamento, né, desse veículo, né? É a famosa vida útil, né? Todos os equipamentos ele têm uma vida útil, né, que precisa ser levada em consideração. Uma dica em referente à depreciação é que seja criado um fundo de reserva, né, com um valor creditado ali, depositado um valor mensalmente, para que quando aquele equipamento ficar obsoleto, você já tenha recurso para fazer a troca dele. Você tem um computador, né? Você tem um computador, você tem uma máquina. Então é interessante que saber que esse produto, que esse equipamento, ele vai acabar um dia, não é? Vai precisar reposto. Quando você faz esse fundo de reserva, você já tem esse dinheiro para ir lá e comprar um novo equipamento e não impactar tanto na sua estrutura de despesas e gastos. Manutenção. Além dos móveis, equipamentos e utensílios, toda a estrutura empresarial sofre com a ação do tempo e do uso. E quando alguma coisa fica velha ou gasta, precisa de manutenção e reparo. Nesse caso, os gastos podem ser preventivos ou corretivos. Preventivo é quando a manutenção é planejada e antecipada. Corretivo, quando a manutenção é emergencial. Muitos empresários não contam com o gasto de manutenção. Tenho lá meus equipamentos, tenho meu computador e precisa de manutenção.
Então, o interessante é, pensando no planejamento, é que faça um fundo de reserva para as manutenções, né? Para as manutenções correntivas ou preventivas, que tenham fundo de reserva, tenha uma reserva financeira para esse fim. Uma manutenção preventiva, por exemplo, você tem uma máquina de costura. Então, você precisa lubrificar essa máquina, trocar peças regularmente. Eu tenho esse cuidado, eu tenho que ter uma reserva, porque a gente sabe que periodicamente isso pode acontecer. Então é interessante que o empresário ele se prepare, né, para essa situação, para não ser pego de surpresa, porque senão é um gasto que você tem e não está, né, com o recurso necessário para suprir. Às vezes atravanca todo o seu processo produtivo, né? Quando a manutenção corretiva, estou lá com o meu computadorzinho, tal, trabalhando, fazendo minhas coisinhas e quebrou esse computador. Eu preciso dele, ele é vital para a empresa. Eu preciso levar para o conserto. Então eu vou ter um desembolso com isso. Tá? Então esse fundo de reserva, ele vai auxiliar o empresário a isso. Seguros. Para não correr o risco de perder todo o investimento realizado na sua empresa, é necessário considerar os gastos com o pagamento anual de seguro dos bens. O cálculo é simples. Basta dividir o total de gastos por 12 meses. E você? Já calculou os gastos fixos de sua empresa? Como você controla esses gastos? Tem fundo de reserva? Vamos em frente!